Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus, família abençoada. Jesus tem uma promessa para mim e para você. Amém. É Ele que garantiu uma morada eterna. É Ele que garantiu para nós um lugar que Ele estaria ao nosso lado dia e noite, e nós jamais ficaríamos desamparados. Assim como um pai que ama o seu filho, a sua família, jamais se ausenta por muito tempo, jamais deixa desamparado a sua família. Assim é a promessa do Filho do Homem. Glória a Deus. Ele disse que não mandaria vazio, não mandaria embora aquele que viesse a ele buscar uma bênção, se consertar com Deus. Então, assim diz a palavra: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Então, Deus, Ele é zeloso, Ele nos guarda, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele não volta atrás do que Ele fala, porque Ele escreveu, inspirou esta palavra para que você nesta manhã, neste dia, nesta noite que está para vir, venha meditar e saber que Deus levantou homens e mulheres na face da terra para fazer a sua vontade e não a sua própria vontade. O homem ser maior do que Deus. Então Deus criou, Deus levantou, Deus o fez acontecer. E assim a Sagrada Escritura ficou gravada da melhor forma que o homem pudesse depois copiá-la interpretá-las e passar para cada língua de cada povo, para que todos viessem ter acesso ao que Deus estava falando com o povo da terra. Então, esta palavra, filho meu, está em Provérbios 7, do versículo 1, glória a Deus, ao 5. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Olha bem, olha a preocupação de Deus conosco. É assim, é tudo que nós lemos. Nós não temos que ler só por ler. Como, por exemplo, vem o estrangeiro para ter melhor comunicação conosco. O que ele faz? Antes de sair do seu país, se tiver tudo preparado, né? Se for tudo feito um cronograma de viagem, né? Para onde vai, tudo, o porquê. Tem um motivo daquela ida para outro país, ele estuda
nem que seja o básico, para ter comunicação, para que venha a ser entendido, né? Ele vem aprender primeiro aqueles primeiros passos de viagem, que é pedindo horas, dando boas-vindas ou sendo bem recebido, tendo uma melhor comunicação com aquele povo estrangeiro, para não dificultar a sua vida, o seu relacionamento. Assim é a palavra de Deus. Deus manda a gente ler e guardar, para que um dia a gente possa precisar, que a gente possa meditar todos os dias na nossa vida, e quando chega a hora, Deus coloca nós em situações que nós venhamos lembrar do que nós lemos em tal livro, em tal passagem. Por que que Deus falou assim? Por que que Deus orientou daquela maneira? Para que todos venham saber que Deus não quer lançar ninguém fora da salvação. E Provérbio de Salomão, certo? É um livro, prefaciado com o nome de Salomão, mas há uma seção atribuída aos sábios, e 2 capítulos são atribuídos a um Agur e outro a Lamuel, a quem tente explicar o fato, dizendo que Lemuel e Agur são outros nomes de Salomão, mas isto é improvável. A tradição judaica afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios. Provavelmente que esta declaração talmúdica refira-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores, que ajuntaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios. Então essa é a história e a passagem de Salomão em Provérbio, certo? A maior parte dos provérbios são realmente de Salomão, conforme 2 Reis 4:32, lemos que Salomão disse 1000 provérbios, e foram os seus cânticos 1005. Agur foi autor do capítulo 30, e nada se sabe a seu respeito. O rei Lemuel foi o autor do capítulo 31. E também nada se sabe sobre a sua identidade. Podemos deduzir que Salomão tenha compilado e incluído os provérbios preexistentes aos seus, o provérbio dos sábios. Ezequias e a sua equipe adicionaram em seus dias, cerca de 700 anos antes de Cristo, outros provérbios, talvez do próprio Salomão e de outros sábios, que igualmente foram inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Os 2 últimos capítulos são unidades independentes de autores desconhecidos, seriam como apêndice. Então, no estudo que eu fiz e estudei, certo? Estudo bíblico de autores, certo? De escritores, eu tenho pesquisado, e assim a gente tem que aprender o mínimo
se não puder ir mais à frente, o básico, para que a gente sabe de quem a gente está falando, ensinando, e como foi a passagem daquele personagem na história. Porque a palavra nos diz: filho meu, mas quem escreveu esta palavra? Que colocou hoje está no papel, mas antes foi em pedra, foi em diversos lugares, foi escrito conforme a época. Ali não diz qual foi o autor dessa escrita, mas o provérbio nós sabemos que a maioria foi de Salomão, do rei Salomão. Que era filho de Davi, do rei Davi. E no título da Sagrada Escritura diz que é Provérbios de Salomão. Então, se é de Salomão, ele escreveu, Deus inspirou ele teve sabedoria, mas também existe passagens aqui no livro de Salomão, os Provérbios de Salomão, no 30 e 31, que seria Agur, filho de Jaque, e o oráculo, disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Fez uma pergunta. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha a advertência que este rei fala sobre aquele que muda a escritura sagrada, que queira copiar, que queira trazer aquele texto, aquela inspiração para si, como autor, será um mentiroso, será uma mentirosa. Então não devemos dizer que foi eu, se não fui eu. E assim, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que muitas vezes deixamos de se esforçar, deixamos de querer fazer o que Deus mandou e queremos copiar o que aquele já fez, aquele teve sabedoria. Podemos estudar, podemos pesquisar, podemos ir atrás de algo que queremos, em cima daquilo, nos fortalecer, mas não copiar o que já está feito, e sim extrair algo de novo, extrair algo que podemos nos alicerçar naquilo que estamos criando, naquilo que estamos formando. Como, por exemplo, como que eu vou falar
de provérbio, se eu não sei nem o que está escrito em provérbio? O que é provérbio? É o livro dos sábios. Ali só quem escreveu, quem era sábio, quem tinha a sabedoria e o entendimento do reino de Deus, Deus o permitiu. Amém? Então essa é a palavra. E no 31, para encerrar, para não ficar muito longo, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, como filho meu, e como, ó filho, do meu ventre, e como, ó filho, das minhas promessas. Amém? Glória a Deus. Então são dois homens que escreveram. Ali diz que é do rei, palavras do rei Lemuel e palavras de Agur, filho de Jaque, oráculo. Amém? Glória a Deus. Então vamos pesquisar, vamos estudar, não vamos copiar, ficar em posições de não se esforçar na vida para ter algo que é seu, o que Deus deu de sabedoria. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe o povo da terra, abençoe os jovens, as crianças, os anciãos, abençoa, Senhor, nossos dirigentes eclesiásticos e da nossa pátria amada, e todas as famílias da terra, assim seja. Amém, amém. Fica com Deus.